De uma mulher que ela foi muito corajosa e ela teve uma força sobrenatural de derrotar o inimigo do povo de Israel. Vamos falar de uma mulher que, junto com Débora, ajudou a libertar o povo de uma opressão. Vamos falar sobre Jael. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Escrita Real. E nós estamos falando dessa série sobre mulheres que marcaram na história aqui da Bíblia. E eu e a Evelyn, nós estamos aqui falando sobre mulheres, o que elas fizeram no seu contexto, na sua época, e o que nós podemos aprender com elas hoje. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre Jael, uma mulher, assim, um relato um tanto dramático, mas que ajudou a libertar o povo. E não era seu povo, não era o povo, ela não era israelita. Olha que interessante, mas foi uma mulher que provavelmente tinha fé em Deus e ela foi usada por Deus para matar um inimigo de Israel. Vamos falar sobre ela. Mas antes, gostaria de pedir para que você comente, curta, compartilhe e também não deixe de se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro aí dos vídeos que toda semana tem. Eu e Evelyn, nós preparamos muitas coisas boas para você. Bom, no vídeo anterior, eu já falando domingo passado, já falando uma outra coisa. No vídeo anterior, eu falei sobre Débora. Se você não assistiu, assiste lá, que tá dentro aqui dessa história. Débora, que era uma das juízes, né, uma das profetisas, ela ali estava naquela época, ela estava liderando o povo de Israel e ela, né, recebe ali uma ordem de Deus para derrotar os cananeus. E nessa história, o comandante do exército cananeu, né, o Cícera, ele consegue fugir dessa luta, né? Enquanto eles matam ali os seus soldados e tal, o próprio comandante, com medo, ele consegue fugir. E ele vai parar justamente numa tenda, na tenda de Jael. E aí, olha que interessante, essa mulher, ela acolhe Cícera, ela pede para que ele se esconda lá. Olha, gente, extraordinário. Ela pede para que ele se esconda lá e aí ela lhe oferece um leite, um copo de leite. Lá naquela época, o leite ou iogurte era uma coisa que os queneus, né, eles eram, se eu não me engano, da tribo de queneus, que na verdade era um povo seminômade do deserto que desde o tempo de Moisés mantinha contato próximo com os israelitas. Então, ele ali, então, Jael não era povo de Israel e sim dos queneus. E aí ela lhe oferece um copo de leite e ele adormece. E nisso que ele dorme, o que acontece? Jael, ela pega uma estaca e um martelo e ela crava a cabeça dele no chão. Sim, Jael mata o comandante do exército cananeu. Gente, que coragem, que força que essa mulher tinha de defender o Deus, né, o Deus de Israel e o povo também. Contanto que depois ela é citada no Cântico de Débora e é uma coisa muito interessante. Olha só o que a Débora vai falar. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão, e ao maço dos trabalhadores à direita, e deu o golpe em Cícera. Rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado a seus pés, se encurvou e caiu, onde se encurvou, ali caiu, morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demora os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até
E até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem para Cícera? Estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa? Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz por 40 anos. Então, olha só que legado Jael trouxe para Israel e para os nossos dias também, que nós temos muito que aprender com essa mulher, Jael. Então, isso é relatado em Juízes 4, a partir do verso 17. Se você quiser olhar como é que foi, vale a pena a leitura. Jael, então, era esposa de Eber, queneu. Só que provavelmente Queneu, o Eber, né, o marido de Jael, ele fazia ali carruagens, né, os carros para o povo de Canaã, né, então o povo inimigo. Aqui Jael já demonstra que ela tomou partido de Israel. E ali, Eber, né, uma curiosidade, Eber significa aliado. Olha só que interessante, né? Ele havia deixado seu povo e acampado no extremo norte, próximo a Azor. Então, aliou-se a Jabim, né, o rei de Canaã, e ajudando a desenvolver esses carros de guerra. Só que a decisão de Jael tomar partido dos israelitas e não dos cananeus, né, que são os aliados do seu marido, foi extremamente significativa, né? Então, suas atitudes sugerem que ela colocava seu compromisso com Deus acima até mesmo do seu marido. Então, olha só que interessante. E aí, então, ela faz isso. Cícera consegue, com medo de homens, né, ali dos soldados. Ele com medo, ele foge, mas ele não tem medo de uma mulher. Ele ali confia nela a tal ponto de realmente se abrigar lá, ela dizer, não, fique aqui na minha casa. E ele se abriga e consegue dormir no meio de uma guerra, gente. Então você vê que ele ficou tranquilaço, super na paz, super tranquilo. Mas mal sabia ele que era uma armadilha, né? Então, e aí a Bíblia vai, né, exaltar Jael, né, por seu ato heróico no cântico, como a gente leu aqui. Então, ali se cumpriu uma profecia do Senhor de que ele entregaria os seus inimigos nas mãos de Israel. Então, e assim foi, através de uma mulher. Olha que bênção, que privilégio você poder ser usada por Deus para libertar um povo, seja uma pessoa. Então, se a gente colocar nos dias de hoje, a gente pode libertar uma pessoa, a gente pode libertar uma família, enfim, em onde nós estivermos, onde nós fomos, como a gente pode ser um instrumento verdadeiro de libertação. Então, vamos lá. O que nós aprendemos com Jael? Né? Então, a força silenciosa e a ação decisiva. Jael, ela agiu de forma inesperada e decisiva em um momento crucial. Ela sabia dessa guerra e ela decidiu agir. Ela tomou o partido de Jael e ela quis também ajudar. Então, muitas das vezes, nós demonstramos uma força silenciosa, que muita gente não vai olhar para nós e vai dizer, essa daí não tá com nada, e essa daí... Mas a gente consegue encontrar uma força que vem do Senhor, e aí se manifesta em decisões ou ações firmes e impactantes quando necessário, seja na nossa vida pessoal, profissional ou em causas sociais, enfim. Então, Jael, ela encontrou uma força, e eu acredito, eu tenho certeza, que essa força ela veio do Senhor. O salmista vai dizer que Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, nosso rochedo, e se nós estamos neles, nós somos fortes. Então, Jael encontrou essa força no Senhor, e que possamos a cada dia, sob todas as circunstâncias que nós passarmos, podermos encontrar essa força
que vem do Senhor Deus. Jael utilizou recursos disponíveis. Olha só que interessante. Ela utilizou objetos comuns da sua casa. Eram objetos que ela usava para armar tendas, uma estaca e um martelo. E aí ela usou como arma. Isso nos ensina a sermos engenhosas e nos adaptarmos às nossas circunstâncias para superar obstáculos com o que nós temos à mão. Então, qual é o instrumento que Deus tem te dado? O que você usa, né, no seu lar, na sua vida, que pode ser usado como uma ferramenta poderosa para livrar, para libertar, enfim, para mudar a circunstância ao seu redor. A coragem face do perigo. Então, Jael agiu com coragem ao enfrentar o comandante militar em fuga, gente. Imagina, ela poderia ter ficado com muito medo. E com toda razão. Porque imagina, um comandante lá do exército, que ali, cheio de vingança, ali cheio de ódio, um assassino. E ele chega e fala assim, né? Ele chega ali na tenda dela para se abrigar. E ela recebe ele em casa. Imagina a situação, gente, parece até cena de filme. Ali abrigando o seu inimigo. Mulheres em todo o mundo demonstram bravura diariamente a enfrentar violências, a enfrentar qualquer situação que as coloque em risco, seja um risco baixo ou um risco alto. Olha que coragem ela teve. E por último, o impacto de ações individuais na mudança coletiva. Então, a ação de Jael teve um impacto significativo no destino de toda a nação de Israel. Então, da mesma forma, as nossas ações individuais podem causar impacto ou mudanças muito significativas e importantes em nossa família, em nossa casa, em nossa comunidade, em nossa igreja, em nossa cidade. Olha o quanto uma ação individual, realmente, uma pessoa sozinha, o quanto ela impactou uma nação, no caso de Israel. Então, a gente sabe que nossa ação, ela gera consequências e afetam, sim, quem está ao nosso redor. Gente, maravilhoso. Jael, palmas para você, porque você foi realmente muito ousada, né? Então, a gente tem aqui falado sobre mulheres que impactaram demais a nação de Israel e também impacta a nossa vida. E nos questiona também a ver qual é a nossa posição, a analisarmos o que nós temos feito para mudar as nossas circunstâncias. E também a realmente ter fé no Senhor, a continuar crendo que com Ele está a nossa vitória. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você foi abençoada, se ele foi edificante para você, por favor, não deixe de dar o seu like, de comentar se fez sentido, de compartilhar para alguém que precisa ouvir e também de se inscrever aqui no canal para continuar aqui assistindo aos nossos vídeos. É muito bom ter você. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!